Boa noite, meus queridos. Hoje vamos falar do outubro mais do que rosa. Vamos falar do autoconhecimento, do autocuidado. Comigo e com a enfermeira Mariana Sena, que eu estou convidando agora para conversar conosco. Por que ele é mais do que rosa? Porque vamos falar da parte emocional e vamos falar da prevenção do autocuidado. Mariana Sena, ela é profissional da primeira infância e também ela é especialista na área de UTI neonatal. Acabei de convidar a Mariana e ela está aí. Mari, eu preciso que você vire teu celular. Agora! Seja bem-vinda, Mari! Professora Cássia. Como Obrigada. estamos? Bem, graças a Deus. Que bom, Mari. Muito bom mesmo. Um prazer estar aqui com você. Estamos de rosa, porque o outubro é mais do que rosa, Nossa. Mariana. Muito mais do que rosa. E eu fico imaginando como essa época de pandemia para vocês, você como enfermeira, trabalhando na área de frente, Mariana, como isso foi difícil. Sei que a sua especialidade é a área de UTI neonatal, né? Que você é supervisora de enfermagem de uma escola de primeira infância, mas eu fico pensando como tudo isso foi conturbado na pandemia. O meu boa noite e o prazer de estar aqui com Boa você. noite. Boa noite, professora. Realmente, nesse período, assim, né? A minha experiência na escola, no Pramo-Fan, né, com as crianças na primeira infância, sou apaixonada por amamentação, apaixonada por recém-nascido, por criança. Então, assim, eu fiquei bem preocupada nessa pandemia, como é que iam ficar, né? Essas Uhum. mães que estavam amamentando, as escolas também fechadas, fiquei bem preocupada, mas assim, tá tudo se organizando aos poucos. Mariana, esses altos cuidados que essas mães tiveram, por exemplo, não sendo mãe mesmo, a gente sabe que tem aquele autocuidado da gente fazer o autoexame, né? Levantar o braço, tocar o seio na hora que vai tomar banho, para ver se a gente encontra alguma coisa, né? É extremamente importante você sempre estar fazendo isso, né? Isso é um cuidado seu, do se tocar, certo? Certo, isso mesmo. Já É, é assim, uma rotina de estar fazendo mesmo autoexame. É importante sempre a gente estar fazendo exame de uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, assim, no seu tempo e no seu momento, quando você se sentir à vontade. Que tem mulher que não se sente à vontade de tocar em si mesmo, pois né? é. Tem mulher que não se sente à vontade, tem vergonha do próprio corpo. E aí, assim, a gente está aqui para justamente ir quebrando isso, não ter vergonha de si, Desmistificar isso. não ter vergonha, sempre estar se tocando, porque é muito importante. Não vai, o autoexame, ele não vai diagnosticar um câncer de mama, mas vai dar um sinal ali, um nódulo que você sentiu diferente, que não é o normal de você ter. Você vai sentir ali no autoexame e aí vai procurar ajuda médica. Eu acredito, Mariana, que ela deve sentir um carocinho, alguma coisa estranha quando ela se toca. Seria isso? Isso. No autoexame, né, que no caso, vou mostrar mais ou menos assim, aqui. No autoexame, a mulher levanta o braço, né, Certo, e faz o exame da mama com a outra mão, né, certo. fazendo movimentos circulares para ver se encontra algum nódulo. Às vezes pode até se confundir com um nódulo de gordura mesmo que fica na axila, né? E aí entra em desespero. Já aconteceu comigo, de eu enlouquecer achando que era alguma coisa mais séria, e quando eu fui no médico, na mesma semana, não era nada, nada, nada que eu estava imaginando. Mas magrinha desse jeito, pensando que era gordura. Mas, Mariana,
Mas a mas é gente uma fica com essas pulguinhas, preocupação. né, atrás da orelha. Uhum. E muita mulher tem Exatamente. medo de se tocar e descobrir alguma coisa. Como a gente recomenda no dia a dia, assim, no dia a dia não, de 6 em 6 meses, ir ao ginecologista, fazer o preventivo. E normalmente no preventivo eles pedem para fazer a mamografia, pedem para fazer uma pequena ressonância para poder ver se tem algum nódulo. Até o ginecologista já tem esse padrão de autocuidado ali, nesse contexto de conhecimento dele, já faz parte do protocolo. Isso. Já faz parte do protocolo. O recomendado é fazer a mamografia a partir dos 40 anos, né? De ano em ano, a partir dos 40 anos, todo ano você está fazendo. Então, a não ser que tenha um histórico familiar, e Sim. aí a mãe teve câncer de mama, a tia, e aí é recomendado fazer a partir dos 35 anos. Certo. Mas o certo é a partir dos 40. Antes disso, você pode fazer ultrassonografia. E também, assim, é recomendado, não detecta como a mamografia, né? Uhum. A ultrassonografia não detecta, assim, precocemente, como a mamografia. Porque a mamografia, ela vai detectar os nódulos não palpáveis. Você não está sentindo o nódulo, mas a mamografia ali vai mostrar que tem alguma coisa errada. A ultrassonografia, não, ela já detecta se tem nódulo, se tem cisto, se tem algum líquido ali que está vazando no seu seio, se tem alguma coisa errada ali dentro. Mas o recomendado mesmo é a mamografia, né? Para Porque esse. nesses padrões, muita gente faz esse acompanhamento com muita naturalidade, de 6 em 6 meses, com pessoas que já têm na família com procedência ou não. Mas, Mari, nessa época de pandemia, ficou muito difícil de ir para o médico, não é? Para fazer previsão, para fazer revisão. Foi muito angustiante para algumas pessoas, né? Para a população, no contexto em geral. Porque a gente sabe que eu estou falando do sistema de saúde, não é o particular, mas o sistema de saúde que é popular. Então, assim, essa questão, o que foi que mais lhe preocupou com essa questão da pandemia, quando ela chegou, essas pessoas que necessitavam de ir para médicos, né? Para os médicos, em modo geral. Como é que você viu isso? Me preocupou bastante, porque assim, a minha preocupação maior foi de como as pessoas iam reagir diante de uma pandemia, né? Porque eu acho que a maioria dos brasileiros não sabia nem o que era uma Não. pandemia. Então, assim, me preocupou bastante, me preocupou os profissionais que não têm estrutura nos hospitais públicos. O SUS é vida. Eu defendo o SUS até a morte. Eu defendo o SUS. Mas, assim, é escasso algumas coisas, alguns procedimentos, porque não tem uma boa administração. Então, me preocupou, sim, como essas pessoas iam até a instituição para fazer esses exames. As pessoas que já tinham exames marcados, como é que iam ficar, Isso. porque teve que parar. Não teve outro jeito, teve que parar e teve que remarcar. Agora que estão voltando, inclusive o IMIP está marcando consulta. Minha mãe fez hoje o exame de mamografia. Bom saber, Ligando para né? Já está no lá. IMIP, já está aberto para fazer. Isso, É IMIP é o Hospital do pago, Câncer. Mariana, Não, esse. é grátis. É grátis. E também no Hospital do Câncer está fazendo. Ela fez hoje lá no Hospital do Certo. Câncer e também está A fazendo. mamografia. Mamografia, isso. Mas só nessa parte do outubro rosa ou em outras épocas também a pessoa pode procurar? Porque podem estar com receio por conta ainda do Covid. Covid, não, em outros momentos também. Você, como está voltando agora, né, as coisas aos Certo. poucos, pode ir a qualquer momento que o Hospital do Câncer também está fazendo o exame. Essa precaução para a gente ir para o hospital, tem lá, assim, a gente vai de máscara, alguma orientação para a gente chegar no hospital, porque o hospital a gente sabe a quantidade de bactérias, de vírus que tem ali, não falando do Covid, mas de outras coisas, de outras
propensões. Como se comportamento, o nosso comportamento dentro de um hospital, como cliente, como é que deveria ser normalmente? Normalmente deveria ser como está sendo agora na pandemia, né? Exatamente. Distanciamento, porque a gente não sabe o que é que aquele outro paciente tem, o que é que aquele outro cliente tem ali do seu lado. Então, o distanciamento tem que ter. Quem for para o hospital, ter todo o cuidado, lavar sempre as mãos. O mais importante, não tem água e sabão na hora, passa o álcool ali quando chegar no hospital. Se tiver um local para lavar as mãos, lava quando chegar no hospital, manter o distanciamento, máscara, trocar máscara em caso de alguém tocar sem querer, ou você mesmo tocar na máscara Quer dentro do dizer, se hospital. eu tocar na minha máscara, eu devo trocar. Eu Assim, mesmo. tem que evitar tocar na máscara, né? Isso Certo. é fato, tem que evitar tocar na máscara. Caso você toque, você não pode tocar no olho, na boca, certo? No nariz. Mas dentro do hospital, em relação a dentro do hospital, você tem que ter um cuidado maior, né? Você tem que ter um cuidado Certo. maior. Então, tá dentro do hospital, ter cuidado com a máscara, onde tocar, não tá tocando nos balcões. É tanto que os hospitais agora, eles estão colocando uma distância para a área na recepção, eles estão colocando uma distância grande para as pessoas que vão chegar na recepção não já chegar e colocar a mão em balcão, não falar diretamente com as pessoas. Então, assim, Exatamente. muitos hospitais estão tendo esse cuidado. Eu fui no IMIP esses dias, fui no hospital do câncer, e assim, eles estão tendo maior cuidado. Todas as áreas do IMIP estão tendo maior cuidado em relação ao distanciamento, à higienização. Conversei com alguns médicos lá, amigos meus, que estão me acompanhando também no tratamento, e assim, eles estão muito empenhados em relação a isso, distanciamento com muito cuidado. Ô Mariana, no Hospital do Câncer, assim, você que esteve lá, no tratamento, porque sabemos que é um hospital de referência, as pessoas ficam separadas. Como é que foi esse dia a dia lá deles? Porque eu já estive no Hospital do Câncer e vi a hotelaria não é hotelaria de um hospital particular, mas o que existe de um fator de humanização é uma diferenciação que não tem padrão para isso. Assim, eu sou totalmente a favor ao SUS, porque recentemente eu passei muito mal e aqui eu sou bem pertinho de um hospital e fui muito bem tratada. Achei estranho o sistema de hotelaria, lógico, porque assim não tem aquele conforto, não tem, mas as pessoas me atenderam com um amor, com um carinho tão grande que supriu toda aquela falta daquela cadeira maravilhosa, daquela. Mas a parte de enfermagem, a parte de médico que sentou, que conversou comigo, que infelizmente eu tive o Covid, né? E assim, fiquei muito mal e fui atendida aqui perto. E fui Uhum. muito bem atendida. Então, assim, eu não era, mas eu sou totalmente a favor ao SUS hoje, mas eu fico pensando assim, que lá é um centro de comorbidade. Todos estão doentes, o que estão internados. Você viu como é que foi a prática, como é que foi mudado? Eu acho que teve uma exigência muito maior de esterilização das enfermeiras, dos médicos, para poder chegar a esses pacientes. Uhum. É assim, eu não trabalho lá, né, no Hospital do Câncer, não tenho experiência lá, mas tem uma amiga que trabalha, e aí eu perguntando a ela, conversando com ela, ela falou que teve todos os cuidados possíveis logo no início, em março, antes, no comecinho mesmo de março, dia Quando 10 começou o mais ou lockdown, mais ou menos, né? menos. Isso. Sempre assim, com os devidos cuidados mesmo, total, principalmente os profissionais, teve o distanciamento das pessoas, pacientes sendo transferidos para outros setores,
pacientes sendo colocados em isolamento, dentro, porque lá tem também isolamento em uma sala sozinha para determinados pacientes que têm doença transmissível, entendeu? Então, assim, teve todo o cuidado mesmo lá. Tanto lá quanto o IMIP. O IMIP, assim, é referência também em relação a isso e tiveram muito cuidado. Fora os hospitais de campanha, né, que já foi erguido com esse intuito mesmo de ter o Pois é. distanciamento e os cuidados dos profissionais e dos pacientes. Uma das coisas assim que eu queria perguntar a você é as suas amigas de profissão que ficaram de frente, não é? Nessa Sim. comissão de frente. Foi uma profissão e os profissionais extremamente solicitados. Eu fiz parte de um grupo de acolhimento e dei muita assistência a vários enfermeiros via vídeo WhatsApp, que eles estavam assim com exaustão emocional. Inclusive até publiquei aqui várias questões sobre exaustão emocional. E eu me preocupava muito, porque aqui onde eu estou, existem vários médicos e enfermeiros, e eles deixaram as famílias aqui e foram para assim, alugar algum determinado lugar para poder não trazer a contaminação para os familiares. Então eu fico pensando nessas suas amigas de você, nessa atuação, como é que ficou esse emocional? Como foi? Que ninguém é preparado para isso em faculdade, ninguém é. Aliás, a última que a gente teve foi a febre amarela, a H1N1, né? H1N1, mas nada tão perto do que se chegou, o ebola, mas nada do que chegou da nossa peste negra, que a gente não pegou, que foi anos atrás, nada chegou perto a isso de agora. Como é que ficou teus colegas de trabalho, Mari? Professora Cássia, sinceramente, ficaram totalmente abalados. Eu tenho umas amigas que trabalham, tinha uma que terminou a residência agora, que ficou na linha de frente, indo para o hospital. Alguns dias ela ficava em casa, outros dias ela ia para dar um suporte, né? Mas, assim, totalmente abalados, psicologicamente, emocionalmente. Assim, desestruturou a família. Em casa, tiver pessoas que estavam em casa, ou ela saía, ou as pessoas que estavam em casa de grupo de risco iam para outro lugar. Isso. Então, assim, desestruturou tudo, desestruturou mesmo a família. Fora a pressão que você leva para casa, o peso, né, que você leva do dia todo, do plantão todo, de 12 horas ali, que você passou o dia todo cuidando daqueles pacientes, dando notícia para as famílias, sem saber, as famílias perguntando se vai ficar tudo bem, e não tem uma resposta concreta. Não sabe se vai ficar tudo Isso. bem. E Né? Não sabe. vocês começaram a Muito fazer um envolvado. trabalho de mostrar, né, por vídeo, WhatsApp aos parentes, para saber como é que eles estavam lá. Porque ninguém podia fazer visita. Foi uma coisa estranhíssima, né? Isso. E você, assim, na área, a gente vai fazer um link com essas pessoas, na área da amamentação, as mães que tiveram bebês nessa época, como é que você orientou? Como é que você, por trabalhar muito nessa área da primeira infância, como é que ficou essas mães nesse primeiro momento? Dar filho, você sabe que tá, já tem aquele estado de estresse. Se for primeiro filho, então, nem se fala. E a família não Realmente. podia ajudar, estava todo mundo isolado, não é? Como foi as tuas orientações? Porque eu tive videochamadas para poder fazer esse trabalho. Mas você, como enfermeira, como é que você pôde agir? Como é que você pôde praticar e auxiliar essas mães? E até como conservar esses leitos, que eu me lembro que você ensinava na área educacional, quando você estava na prática de supervisão de enfermagem, o leite, como é que tinha que ficar, qual era a temperatura. Eu queria que você desse essas dicas para essas mães, que eu acho super importante, Mari.
Sim, assim, a preocupação grande foram essas mães, tanto as gestantes, que estavam gestantes ainda, quanto as que iam ter bebês, né? A preocupação, eu me preocupei muito no início, né? Não estou na área, assim, de UTI agora, mas algumas amigas eu dei orientação, amigas próximas que tiveram bebês recentes, eu sempre estava conversando, dando algumas dicas, perguntando como estava, isso é muito importante, né? Assim, o principal de tudo, no início dessa pandemia, foi rede de apoio. Se chama rede de apoio. O principal Era de tudo. formado Então, assim, como a rede de apoio? a rede de apoio é formada por consultoras, pelo pediatra, pelo parceiro ou pela parceira que está ali com você, pela família, sua família, ou a família do seu esposo ou da sua companheira. Assim, rede de apoio é um conjunto de ações, né? Que as pessoas estão ali para ajudar a puérpera. Não é para se ajudar, ajudar você mesmo, é para ajudar a puérpera. Então, assim, no início foi muito difícil, porque quase ninguém podia mais visitar os bebês. Isso. Em UTI, as UTIs deixaram as mães ficaram, mas assim, o As pai, mães quando ficaram chegava, em quarentena com o bebê na UTI. isso, ficava na UTI, ficaram na UTI. As mães, só as mães, não Só podiam as mães. visitas, não puderam, isso, não puderam Nossa. visitas. Os pais também, quando chegavam, assim, era tudo muito, muito bem assim, elaborado. Eles Tinham pensaram em tudo. protocolos para serem seguidos muito Todo o rígidos. protocolo, exatamente. Então, assim, a partir do momento que sai da maternidade, o principal é você ter uma rede de apoio. Como a pandemia veio e desestruturou tudo, o que é que acontece? Qual era a indicação? Qual foi a indicação? O seu parceiro, como estava em pandemia, todo mundo dentro de casa, o seu parceiro Isso. ajudar ou seu parceiro ou a sua mãe, contanto que ele não ficasse saindo e entrando de dentro de casa o tempo todo. Evitando as circulações. Exatamente. Principalmente isso. Então, assim, o seu parceiro tá ali, às vezes ele acha que, não, como é que eu vou ajudar se é a mãe que amamenta, mas é o quê? Ele pode passear com a criança, ele pode pegar a criança no colo, cantar um pouco para a criança enquanto a mãe tá ali tomando banho, comendo alguma coisa, né? Ele pode estar ajudando de alguma forma. Pode fazer uma comida para a mãe, pode pegar a criança, ficar um tempinho com ela, para a mãe comer alguma coisa, tomar um banho, lavar uma roupinha do neném que está ali, qualquer coisa que possa ajudar essa mãe nesse período tanto ele quanto a família da mãe ou a família do seu parceiro também poderia ajudar, mas o recomendado é que quanto menos gente dentro da casa, melhor, né? Quanto menos gente dentro da casa, melhor. E, assim, os cuidados com os bebês, sempre estar lavando as mãos, quando for pegar no bebê, sempre passar álcool na mão, sempre que pegar no bebê é importante ter todo esse cuidado, assim, com a lavagem também da mama, quando for amamentar. O recomendado não é lavar com água e sabão, apenas com água, porque a mama, a areola já tem uma proteção dela mesmo, e não precisa Certo, estar bom lavando com saber. água e sabão. Então, o suficiente é só água. Coloca a criança para mamar e também não precisa estar sempre higienizando a cada mamada, né? Você tá ali com o seu bebê é muito importante, principalmente nesse período de pandemia que o estresse, a ansiedade Isso. fica a flor da pele, né? A ansiedade vai lá no Exatamente. nível altíssimo. Então, o contato pele a pele é muito importante com o bebê, com o E recém-nascido. deixar ele tranquilo, ter um Deixar ele ambiente tranquilo, né, na hora exatamente da amamentação, conversar, né, isso é silencioso. ser um ambiente silencioso, você ter seu contato, isso a gente orienta. Mas algumas mães estavam no momento de retornar ao trabalho.
E tiveram mães médicas, mães enfermeiras, mães, diversos tipos de mães, que tiveram que deixar as crianças e deixar com o leite para poder, né? Mas antes eu queria que você me dissesse essa questão da amamentação que a gente está falando. É mito ou é verdade que amamentar o seio cai, né? E dá doença essa amamentação, que o povo tem mania de dizer isso, né? Alguns artistas, não vou amamentar porque o seio vai cair e, como é o nome, vai dar doença. Desfaz isso para mim, Mari. É mito ou é verdade isso? É mito. Ah, É ainda bem. mito. Oi, Yasmin. Olha, Ó, Yasmin a aqui, Yasmin tá marcando dizendo a gente presença. linda. Stephanie, beijo. Cleo, eu vi ali também que entrou. É Uhum. mito. Isso é mito, totalmente mito. O seio não cai. O que é que acontece? As glândulas mamárias da gente, né, elas sofrem uma alteração. Consequentemente, é automático. Tem leite ali, então vai crescer, vai aumentar a mama. Quando esse período passa, quando a amamentação, quando a criança já para de mamar, o que é que acontece? Volta como era antes. Então, esse voltar é que faz com que o peito, o seio, fique mais retraído. Mas não é por conta da amamentação, não tem nada a ver com a amamentação. E a É, doença? Dá não há doença amamentar? também é mito. Pelo contrário, a amamentação, ela previne câncer de mama, de ovário, previne tantas doenças, previne derrames na mãe, isso na mãe, né? Os benefícios para a mãe que eu estou falando. É, problemas cardíacos, inúmeras doenças, são inúmeras doenças que previnem Então, nós temos para a que mãe. colocar aí, evita inúmeras doenças e não tem doenças. Então, amamentar é fundamental. Fundamental e exclusivo até 6 meses. Depois de 6 meses, vem o complemento, mas não deixar de amamentar. Vem o complemento com 6 meses, né, que é aquela alimentação mais pastosa para a criança. E não deixem de amamentar nesse período. Podem amamentar à vontade. O ideal é até 2 anos. Se quiser um pouquinho mais, também pode. Não tem problema nenhum. O leite é muito bom para a criança. É essencial, na verdade. Durante os 6 meses é exclusivo, não precisa dar suquinho de laranja, suquinho de acerola, Eu soube que água, nem água, né? O leite supre tudo. leite supre tudo. Até os 6 meses de vida da criança, o leite supre tudo. Não precisa, porque tem mãe que acha que não, vou dar um suquinho de laranja para acalmar. Vou dar um suquinho de maracujá, vou dar um chazinho de erva doce. Não precisa. Pode dar apenas o leite, que já é o suficiente. Mari, essa semana eu vi Ana Furtado, artista da Rede Globo, ela teve câncer de mama. E ela falou sobre a questão da amamentação, né? Do mito, justamente dessas pessoas pararem com essa história de que amamentar dá doença. E ela falando, gente, não dá doença, evita doença. Inclusive, previne contra o câncer de mama que ela teve, né? Aí, Yasmin está falando aqui, se a mãe tomar o chá, serve para a criança, né? Na hora da É, na, amamentação. no chá, tudo que a mãe consome vai para o bebê. Isso é comprovado. Então, assim, você ter uma alimentação regrada, fazer exercício físico também ajuda bastante, até para o bebê, mas você ter uma alimentação regradinha, você comer bem, comer muita fruta, muitos legumes, tudo que você come vai para o bebê. Isso é chá, isso é bebida alcoólica, isso é café, Coca-Cola, se você tomar refrigerante. Então, assim, evitar esses tipos de bebidas, Porque evitar, porque a deixa a criança Coca-Cola, mais. porque eu sou cocólatra, mas não estou dando de mamar, não. Eu não bebo álcool, você sabe disso. Eu sou cocólatra. Mas, assim, na Eu amamentação influencia, Mari?
Influencia. A criança pode pode sentir mais cólicas, Olha pode aí. ficar irritadinha por conta da Coca-Cola, do refrigerante em si, né? O refrigerante em si, café também, chocolate. Isso influencia, sim, na amamentação, no bebê, no caso, né? Uhum. No, no desenvolvimento dele, ele fica mais irritadinho, fica mais chatinho. Aí, às vezes, não sabe o que é, a criança tá chorando ali, mas ele já comeu, eu já troquei a fralda dele, o que é que ele quer? Às vezes, é um colinho só que ele quer, e não faz mal dar colo, tá? Oh. Não faz mal dar colo, mas às vezes também pode ser uma alimentação desregulada ali que você comeu e está fazendo mal para o bebê. Mas tudo que come, tudo que você consome, vai também para o bebê através do leite materno. Pronto. Ó, então já cortamos duas histórias aí. Essa história de amamentar faz mal, o seio cai, muito pelo contrário, previne contra o câncer de mama. Você tem que Isso. fazer o exame e o IMIP já está oferecendo. E qual foi o outro local que você falou? O Hospital Hospital do do Câncer. Câncer, né? Só é ligar, marcar e fazer. E não é só nessa parte de outubro, mas quando você precisar. E eles dão todo esse apoio. E as pessoas precisam de uma rede de apoio para essas crianças recém-nascidas em casa para poder ajudar essa mãe. Agora, com esse novo normal, a gente está saindo da pandemia. Mari, a gente vai precisar ter alguns cuidados extras com esses bebês nesse retorno, porque é assim, eu vou trabalhar, vou deixar com a pessoa, essa pessoa vem para minha casa, ou eu vou deixar na casa da avó, ou eu vou deixar. Travou um pouco, professora. Tem como a senhora repetir, por favor? Tem. Você dá alguma recomendação nesse novo normal que as mães estão saindo e deixando os bebês, aí vem as babás, ou vem os avós, ou vem alguém para tomar conta, e como deixar o leite materno lá e como fazer para Sim. poder dar. Como é que você dá essa orientação? A recomendação de cuidados é a mesma, né? Proteção, usar máscara. Quem está com o bebê sempre tá tendo cuidado com a higienização das mãos. O bebê que fica em casa com babá, com uma avó, sempre ter cuidado para o bebê não estar colocando assim. Não tem um estudo já comprovado que o bebê ele tem um maior risco de contágio de Covid. Mas tem que ter o maior cuidado também, porque ele pode transmitir, ele pode ser assintomático e pode transmitir para idoso, para as pessoas que estão em casa. Então tem que ter cuidado. O cuidado tem que ser redobrado mesmo, porque eles são muito pequenos, o sistema imunológico ainda está sendo desenvolvido, então ali a gente tem que ter muito cuidado. Higienização das mãos, sempre passar álcool nas mãos, máscara, sempre usar máscara, mesmo dentro de casa, dependendo da família, de como esteja ali, se alguém está com algum sintoma, se está espirrando, tossindo, sempre usar máscara. Quando a mãe volta para o trabalho, é aquela aflição, né? De, meu Deus, vou para o trabalho, como é que eu vou deixar meu filho? Em relação à É o amamentação, segundo momento de cortar o cordão umbilical. O primeiro momento quando nasce, e o segundo quando retorna é, a aflição, e a terceira é a adaptação da escola. São os três isso, momentos assim altamente que mexe com os pais. Como é isso. que a gente deve deixar esse leite? Como é que a gente deve tirar? Como é a higiene? Como é que a gente oferece à criança? Uhum. Quem fica em casa com a criança, é ideal que a mãe, antes, procure uma orientação
com a consultora, com a sua pediatra, uma pediatra amiga da amamentação é importante. Então, assim, volta ao trabalho, você quer continuar dando leite materno, não quer dar fórmula, que é o essencial. Muita gente volta com 4 meses, quando a criança está com 4 meses, o profissional vai e volta para o trabalho. Então, Certo. quer continuar amamentando, deixa o leite lá armazenado. Como faz essa retirada? Primeiro, a higienização é essencial da mama. Você pode tirar tanto manual, pode fazer essa retirada tanto manual. Mas lava faz só com água a mama, né? Não é isso? Isso, lava com água e enxuga com um pano limpo, um pano que você não usou ainda, que está lá guardadinho. Você enxuga, lava com água, enxuga e faz a retirada do leite diretamente no vidro que você vai congelar, para não fazer essa troca, né, de um recipiente para o outro. Então, é importante você já retirar o leite, colocar diretamente no vidro que você vai congelar. De preferência que seja um vidro transparente e a tampa de rosca. É muito importante isso também. Mas a tampa é de metal ou de plástico? Tampa de plástico. Pode ser aqueles vidrinhos de Nescafé. O ideal é aqueles vidros. Inclusive o IMIP, o Banco de Leite Humano do IMIP, quando eles recebem, eles pedem exatamente esse tipo de vidrinho de Nescafé, sendo vidro transparente, é o ideal com tampinha de rosca de plástico mesmo, pode ser. Então, e você coloca no congelador, não é na parte de refrigeração, é na parte de congelação. Não. No congelador. No congelador, ele dura 15 dias, né? O leite materno dura 15 dias lá congelado. Então, o ideal é que a mãe, ela já comece a tirar o leite 15 dias antes de voltar para o trabalho. Então, 15 dias antes, ela já começa a retirada do leite e vai armazenando ali no congelador. O importante também é que não tenha carnes, não tenha comidas abertas no congelador, para não ter essa contaminação aí cruzada e não ficar o cheiro também no leite. Isso não é legal. Então, o ideal é que o congelador esteja limpo só para o leite. Fique ali, ou então você tira um espaço do congelador só para colocar o leite materno. Então, você faz essa extração do leite, tanto manual quanto a bombinha. A bombinha também você tem essa opção, né? No começo, você vai ver que não vai sair muito leite. Então, com o estímulo da mama, você fazendo lá o estímulo, vai começar a sair mais leite. E aí, você vai ter aí uma fábrica de leite materno aí no seu congelador. Então, deixa lá 15 dias no congelador. O que a criança for tomando, é ideal também tirar a quantidade que a criança toma geralmente. Quando a criança é pequenininha, uns 50, 60 ml, quando é recém-nascido, né? Que é até 28 dias. A partir do nascimento, até 28 dias de vida é considerado recém-nascido. Então, o estômago é muito pequenininho e cabe pouquinho leite. Aí, o que é que acontece? Tira um pouquinho só de leite, 60 ml, 70 ml no máximo, e deixa lá congelado. Com que a criança for crescendo, tiver com 4, 5 meses, aí sim você tira 100, 150 ml, porque depende muito da criança. Eu não tenho como dizer o ml exato, porque vai muito da criança, vai muito do bebê, né? A quantidade que ele mama. Então, deixa lá aquele leite congelado. Quando for descongelar o leite para a criança, é importante. E as pessoas que vão ficar com a criança saber como descongelar. Não é apenas tirar do congelador. Eu queria te perguntar. Não tira só do congelador. Tem uma maneira de colocar, você faz como? Desce para o refrigerador, para a refrigeração, e depois dá à criança. Como esse processo? No caso para descongelar, né? Você também pode fazer isso, dependendo do horário que a criança for beber o leite, você pode tirar do congelador e deixar ali descongelando dentro da geladeira. Dentro da geladeira. Isso, na parte de baixo você pode deixar descongelando. Caso você não queira
deixar ali, porque a criança está muito chorosa, tá irritadinha. Você pode descongelar em banho-maria. Não deixar ferver, porque quando a gente vai descongelar o leite, a gente vê uma camada, uma capinha de gordura em cima. Aquilo ali é o nutriente da criança. Aquela gordurinha que está ali do leite, quando Não você é para descongela, tirar. não é para tirar. Tá ali, já não é pra, quando você ferve, vamos dizer, colocou ali no fogo, no banho-maria, colocou água no fogo, botou em banho-maria e está descongelando. Se começar a ferver e você deixar o vidrinho lá, aquela gordura, aquela capinha de gordura, ela vai sair. E não é legal. O importante é que deixe essa capinha de gordura, que é para a criança se alimentar. Aquela capinha de gordura é o essencial para ela. O vidrinho vai aberto para o banho-maria. Isso? Ou Você vai pode deixar fechado? aberto. Você pode deixar aberto ou você pode deixar ele fechado. Não tem Certo. problema você deixar aberto, não. Você pode deixar aberto ou fechado, não tem Para uma poder técnica assim evitar que exata. caia alguma coisa lá dentro. É, Aí depois em você relação a isso, tira do banho-maria e coloca na tira do mamadeira, banho-maria. que a mamadeira já está esterilizada, certo? No caso, não é recomendado a mamadeira. Quando a mãe, Uau! quando a mãe, ela quer amamentar, ela tem esse desejo de amamentar, o recomendado é um copinho de transição, um copinho pequenininho, pode ser até aqueles copinhos de xarope, aqueles copinhos de xarope que a gente toma remédio, pode ser naqueles copinhos, pode ser colherzinha de transição mesmo, de alimentar o bebê, aquelas pequenininhas, você vai dando aos poucos para o bebê Quer dizer no que a gente copinho, já ele sai mesmo direto do pequenininho. peito para o copinho de transição. Isso, exatamente. Por quê? O que é que acontece? Muitos dizem que não, mas é verdade que a mamadeira, o bebê confunde o bico. Confunde o bico da mamadeira com o bico do peito. E é diferente. Além de, quando a criança está mamando na mamadeira, ela ingere mais ar. E aí fica com gases, tem mais cólicas, fica irritadinha. Aí, com isso, desligar aqui. Com isso, ela fica mais irritada, porque quando está sugando ali, às vezes o profissional que está dando a mamadeira, ou o parente, o pai da criança, não, às vezes não sabe e vira a mamadeira, vira assim um pouquinho a mamadeira e a criança está lá, sugando, sugando, sugando o ar. Porque ele Entendi. não prestou atenção e o leite está lá, todinho na mamadeira. Às vezes a criança está lá tentando beber e não consegue. Então, o ideal é um copinho de transição, para não ocorrer esse risco de entrar muito ar no estômago da criança. O abdômen da criança fica distendido, fica muito distendido quando começa a tomar na mamadeira, por conta disso, da entrada de ar. Então, para evitar uma cólica indesejada, evitar um desconforto mesmo na criança, né? Então, o ideal é no copinho. Você coloca na boca da criança, devagar, o copinho, e deixa a criança tomar. Não é para virar o copo na boca do bebê, porque ele é muito pequenininho, ele não vai saber o momento de engolir e voltar para tomar de novo. Então, você coloca lá, encosta um pouquinho na boca dele e ele vai tomando sozinho. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita orientação para quem vai ficar com a criança dentro de casa. O Né? que é Lá na escola a gente interessante, faz muito. Mariana, é que a gente vê as orientações que você dá, que as outras enfermeiras dão, mas normalmente as pessoas tiram e de vez de ir para o copinho de transição, elas vão para a mamadeira. Aí quando chegam em casa, vão amamentar. Mas eu não sei se é receio ou se é falta de conhecimento eles irem diretamente para a mamadeira.
Então, a mamadeira não entra em nenhum aspecto. Até quando eles vão começar a tomar suquinho ou quando tomar É no copo. é no copinho de transição, não é na mamadeira. Não, não é recomendado a mamadeira. Assim, se todo mundo soubesse o mal que faz a mamadeira, assim, até o plástico, o látex da mamadeira faz mal para o bebê. Então, não é recomendado a mamadeira de jeito nenhum. Mas, assim, às vezes é mais prático para a mãe, às vezes é mais prático, às vezes quem vai ficar é o Pois pai. é. Então, o pai não tem esse manejo de estar no copinho, essa paciência de estar com o copinho, acha que a criança não vai tomar bem o leite, vai derramar, é normal. Então, o que é que acontece? Vai trabalhar, vai deixar com alguém. Se a criança toma 60 ml, então tira 100 ml, porque 40 ml vai cair, 40 ml vai derramar. Então, assim, você não está desprezando, você não está gastando leite, porque o leite está ali produzindo o tempo todo. Você Certo. tem leite sempre. Então, não faz mal você tirar 100 ml, 40 ml vai derramar e 60 ml a criança vai tomar. Então, assim, é importante a orientação. O principal de tudo, para ter uma boa amamentação, um aleitamento materno exclusivo mesmo até os 6 meses, é informação. Todos precisam de informação. Tanto de informação, quanto de dar apoio para essa mãe, porque é muito difícil. Eu não tenho filhos, mas os relatos. Acompanhei de perto muitas mães durante quase 3 anos, né? Estou na escola. Então, assim, Uhum. muitas mães chegando com crianças de 6 meses, que já chegaram muitas mães com crianças de 6 meses amamentando, dando no copinho, dando na mamadeira e eu orientando, pedindo para levar um copinho. E a mãe no outro dia levava a mamadeira e eu, por favor, você pode trazer um copinho? A mãe ou uma colherzinha. E assim, é um trabalho, é De constância. formiguinha, né? Vai É trabalhando, vai constância. conversando com a mãe, vai explicando. É. E imagino, assim, a aflição da mãe, assim, porque a gente está acostumado. Eu dava mamadeira. Então, passar para um copinho, que eu estou mais para ter neto do que para ter filhos hoje em dia, só se fosse filho do meu cachorro. Então, assim, dar no copinho, para mim, fica assim: será que não vai engasgar? Será que tem alguma técnica de dar? Isso a pediatra orienta, a enfermagem, vocês estão ali por perto para poder ensinar quando passar para esse copinho de transição? Sim, assim, o medo é esse, né, de engasgar, mas é como eu falei, o copinho tá ali, você coloca pouquinho na boca da criança. Você não vai virar o copo na boca do bebê. Você vai Como a colocando gente aos faz poucos, normalmente, né? como os adultos fazem. Não vai fazer isso. É Uhum. aos poucos. Você vai colocando devagar, a criança vai sugando aquele leite, vai cair bastante, Quer vai dizer que já é o estragar natural dela ela bastante. ir sugando É o ali no natural. copinho. Exatamente. A gente acha que não vai dar certo, que a criança não vai conseguir de 5 meses, 4 meses. Pode fazer isso até com recém-nascido, crianças que acabaram Nossa. com um dia de nascido. Você pode dar o leite materno no copinho. Não tem problema nenhum, é extinto já. Ele já vai sugando aquele leite, vai tomando e vai se alimentando. Como o estômago é pequenininho, ele enche rápido, né? Então, você não vai também perder 2, 3 horas da sua vida fazendo isso. É apenas paciência. Você precisa ter paciência. As pessoas que vão estar ali, a rede de apoio precisa ter paciência que o resultado positivo vem. Não é fácil, mas o Não é, resultado é isso que eu ia positivo dizer, vem. não é fácil, não deve Não ser é fácil fácil. dessas pessoas dar esse apoio e pegar, porque eles são bem frágeis, são bem molinhos, né? E É. tem uma posição para a gente colocar ele mais alto Sim. ou coloca ele em pé. Qual seria a posição mais adequada para o copinho? Que mamadeira a A gente coloca de posição lado, né?
Isso, até a mamadeira e o copinho é quase a mesma posição, porque o Certo. recomendado não é dar a mamadeira deitado, a criança totalmente deitada. Por quê? Pode dar otite na criança, infecção no ouvido, dando a mamadeira com a criança deitada, né? Certo. Então, não é recomendado. A criança, tanto na mamadeira, quem está tomando na mamadeira, a mãe que prefere dar, né? Na mamadeira ou no copinho, a criança sentadinha. Um pouquinho inclinada, mas a criança, vamos supor, assim, nessa Certo. altura, assim, né? Porque aí ela vai conseguir tomar sem engasgar. Consegue tomar normalmente e não vai engasgar, né? Pode acontecer da criança dar uma tossidinha, mas não entre em desespero, pode continuar Coloca de dando, lado, porque é né? Porque normal. aí ela coloca Isso. para fora, não é? Coloca ela de lado, caso engasgue um pouco, que aí ela já coloca para fora, dá uma golfada, mas é normal acontecer de engasgar, é normal a criança ficar irritadinha também na hora não querer. Uhum. Caso aconteça da criança não querer, não entre em desespero, espera um pouquinho. A mãe não está em casa, só está o pai. A criança não tomou leite. Meu Deus, e agora? Vou para a fórmula? Não, pelo amor de Deus, não vai para a fórmula. Espera um pouco, vamos ter paciência, conversa um pouco com a criança, canta um pouquinho para a criança e depois volta de novo, o Cria mesmo processo. intimidade com ela, com o lado emocional dela e vai fazendo aquilo com muita naturalidade que ela vai usar o instinto que você está falando para pegar ali no copinho. Mas aí seria Exatamente. uma boa a mãe, né, já começar a fazer no desmame. Ela não vai fazer completamente o desmame, mas ela fazendo já iria facilitar justamente essa rede de apoio, né, Mariana? Isso. Mas assim, o ideal, né? Até 6 meses exclusivo, Uhum. de acordo com o Ministério da Saúde, exclusivo até 6 meses. E se você puder, se a mãe tiver disposição, tiver boa o suficiente para continuar essa amamentação até os 2 anos, é essencial. Caso aconteça alguns imprevistos e precise fazer o desmame, nós vamos apoiar essa mãe, né, que tem que respeitar o desejo dela, independente de qualquer coisa. A gente respeita o desejo da mãe e conversa com ela, explica os benefícios primeiro da amamentação antes de começar o desmame. A gente Uhum. explica, pergunta se realmente ela quer isso para a criança e para ela. Caso seja uma decisão definitiva dela de querer desmamar, então começa o desmame. Mas o ideal é até 6 meses exclusivo, e a partir daí, até uns 2 anos, é o ideal mesmo. E Yasmin está falando aí que, além do IMIP e do Hospital do Câncer que oferece, ela disse que, por ser Outubro Rosa, existem vários lugares que estão fazendo promoções para poder você fazer a mamografia Ótimo. nessa época. Então, aí foi uma das informações de Yasmin, que ela mandou aqui beijinhos e mandou umas carinhas de corações. Então, gente, está aberto para perguntas para mim, para Mariana. Eu falando. Lembrando, eu Ou não não? falei sobre uma coisa que eu estava até querendo falar, lembrei assim no início, mas passou. A mãe que está com Covid pode Certo. amamentar. A mãe que É, tem Covid, ela pode amamentar normalmente, contanto que tenha todas as precauções, né? A não ser que ela esteja tossindo muito, com muita falta de ar, aí não é o recomendado. Mas se ela tiver, mas se ela assintomática, desmamar, se ela tirar o leite e fizer com o copinho, pode. pode também. Pode também, fica a critério dela. Mas caso ela Certo. queira dar de mamar mesmo no seio, ela pode tranquilamente, com máscara, coloca máscara, fazer a higienização das mãos, tudo certinho conforme, né, as recomendações, e pode dar de mamar normalmente. Mas Mari, ela está tomando a medicação do Covid. E isso atrapalha alguma coisa a criança? Isso afeta um pouco na amamentação a criança?
Então, nesse caso que eu tô falando, é caso a mãe esteja assintomática, né? Caso ela Certo. esteja assintomática e não esteja apresentando nenhum sintoma assim aparente. Caso esteja com falta de ar, tosse, espirro, não é o recomendado. O recomendado realmente é Certo. fazer, retirar o leite e dar no copinho. Então, assim, a medicação é como eu falei, tudo que a mãe consome vai pro leite. Então, quem está em medicação, com algum tipo de tratamento, não é recomendado amamentar. E Então a assim, é gente tem que muito fazer ruim. essas perguntas ao pediatra, né, ao ginecologista, para poder ver essas Isso, medicações. Às exatamente. vezes você toma medicação contínua e a gente Isso. faz essas prescrições. Tem uma mãe aqui, ó, a Aline, que é Tô vendo. a mãe de Saudade, Chiquinho, que Chiquinho. está dizendo, as duas maravilhosas, aqui duas Obrigada, queridas, Aline. a mãe de Chiquinho, que defende com unhas e dentes a amamentação, que a gente está falando aqui, Aline, todos os benefícios e os mitos de que amamentar trazia doença, e muito pelo contrário, ela evita e previne, né, o câncer de mama. E ela está dizendo aqui que ela amamenta até hoje. Ele tem 4 anos Muita e coisa meio. boa. Come outras coisas Maravilha. porque eles são veganos, mas ela continua amamentando. Bom, Maravilha. Mari, você tem 5 minutos para poder deixar a tua experiência para as pessoas que estão nos assistindo. E desde já eu agradeço por trabalhar nesses autocuidados, nesse autoconhecimento, nesse outubro que é muito mais do que rosa. Não é que a gente tem que Exatamente. se conhecer, a gente tem que ter o cuidado e hoje a gente não está falando só do câncer de mama, mas do seio da forma geral, de como você pode se cuidar. A palavra é sua. Exatamente. Nós temos que nos cuidar sempre, porque assim, o corpo é a nossa casa, né? Se a gente não cuidar do nosso corpo, e aí? O que é que acontece? A gente morre se não cuidar do corpo. Então, assim, o corpo é nossa casa, vamos nos cuidar, vamos nos tocar. Se quiser se tocar todo dia, pode se tocar todo dia, mas, assim, vamos nos orientar também as pessoas da nossa casa, né? Hoje mesmo eu estava puxando a orelha aqui das meninas, das minhas irmãs. Então, assim, tem que ter todo um cuidado mesmo com a gente. Eu sou enfermeira do Prime, como a maioria conhece. Estou há 3 anos fazendo um trabalho maravilhoso lá. É uma escola maravilhosa lá em Boa Viagem, o Prime Fun. Cuida de crianças de primeira infância. Então, a gente sempre está com esse trabalho com as mães. Eu me dou diretamente, né? Eu falo diretamente com as mães. Tenho esse contato direto com elas. Então, as dúvidas de amamentação, dúvidas de como desmamar também. Mari, e aí, tô querendo desmamar, e aí como é que eu faço? Sempre estou ali dando dicas para elas, para tirar também esse Orientações. peso, orientações, e tirar esse estresse, esse peso que é, né? A amamentação, que não é fácil. A gente sempre, eu sempre digo que não é fácil amamentar, mas com a rede de apoio, com orientações, com consultoras de amamentação que você tem confiança, fica mais fácil, né? Então, eu tô fazendo uma pós de UTI NEO, sou apaixonada por essa área de neonatal, pediatria, e pretendo seguir mesmo essa área com crianças. E é isso, eu dou meu apoio total às mães que amamentam, apoio total às mães que não querem parar de amamentar nem tão cedo, e que, assim, elas fiquem firmes, continuem firmes, que a, o bem maior, né, que é a criança, você vai ver o Vai resultado lá, ter. vai ter o resultado, a sua criança não vai adoecer tão fácil, não é certo ela não adoecer, mas não vai adoecer tão fácil, previne contra a cárie,
a amamentação, previne contra doenças infecciosas, contra vários tipos de Só doenças para tem criança e o família. Só que. tem benefícios. Só tem benefício. Mari, muito obrigado. Gratidão. Vamos nos Obrigada a encontrar. você, uma honra, Muito, muito, um muito obrigado saudades. mesmo.